Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Como não poderia ser diferente, hoje, dia 31 de outubro, eu tenho a gigantesca honra de trazer aqui pra vocês a Noite do Terror, conhecida popularmente no mundo inteiro como Halloween. Bom, você já viu aí que o vídeo tá meio grande, e isso se deve à quantidade de detalhes no filme e extra-filme que eu não podia deixar de fora desse vídeo. Antes de qualquer coisa, queria sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Aliás, eu sempre mostro um print da página justamente para vocês saberem que é essa página. Recentemente, um inscrito chegou para mim lá na página e disse que tem uma pessoa se passando por mim, dizendo que o iPanic ia mudar de canal e de página, ou seja, que era para descurtir essa página aqui e curtir a página daquela pessoa que se passava por mim. Não suficientemente contente, ele disse que no novo iPanic os vídeos seriam narrados através de legendas, porque o Juquiba lá, que já tinha terminado a faculdade, estava com problemas nas cordas vocais, né? Então, pessoal, a página é essa que vocês estão vendo aí na tela. Por favor, não curtam páginas fakes. Bom, para falar de Halloween, eu não posso deixar de começar com o conceito e origem histórica dessa data. Juquiba, e desde quando você é historiador? Olha, pessoal, não sou historiador, mas para fazer esse vídeo eu tive que pesquisar e ler um pouquinho, e ainda assim corro sério risco de falar alguma besteira, mas vamos lá. A palavra Halloween é recente em relação a toda essa história. Então, para começar, nós precisamos voltar a uma era bem antes de Cristo. Os celtas, um dos primeiros povos da Europa, também tinham um festival onde se comemorava a passagem do ano, dividida entre metade da luz e metade das trevas. Ao mesmo tempo, nesse último dia do ano celta, segundo seu próprio calendário, eles temiam que os espíritos das pessoas que morreram durante o ano que se passou voltassem para possuir os vivos. O festival era chamado Samhain, ou na tradução literal, fim de verão. Acreditava que no Samhain, o início da metade das trevas, situado de forma controversa entre o fim de outubro e os primeiros dias de novembro, os espíritos voltavam às suas casas em busca de redenção. Ou seja, há quem diga que, para espantar esses maus espíritos, os celtas criavam em si e em suas casas o clima mais hostil possível, enfeitando-as com caveiras e ossos. O Samhain era celebrado em volta de fogueiras e também tinha uma relação muito forte com as colheitas, cuja produção era de vital importância, onde a possibilidade dela não render o suficiente e não durar até o fim do inverno rigoroso gerava medo e pavor na civilização. A partir do século II a.C., os celtas foram perdendo um território na Europa, e com a iminente chegada da nova era, o cristianismo até teve a opção de abolir de vez essas crenças pagãs, mas preferiu apenas adaptá-las para que os celtas restantes se convertessem à religião de Cristo. Um desses cultos a ser adaptado foi a Lemúria, festival a fim de acalmar os espíritos dos mortos, celebrado no dia 13 de maio. Sua adaptação cristã levou o nome de Dia de Todos os Santos. No século VIII, agora depois de Cristo, o Papa Gregório III alterou a data da celebração do Dia de Todos os Santos, criada no século passado a este pelo Papa Bonifácio IV, quando transformou um templo romano num templo cristão e o dedicou a Todos os Santos. O Papa Bonifácio não criou a data, mas sim essa festividade no novo templo cristão. Antes, em 13 de maio, a data da antiga Lemúria celta, agora essa celebração migrava para o dia 1º de novembro, um dia depois do Samhain celta. Mas, no 9º século da nossa era, o sucessor de Gregório III ordenou que a celebração do Dia de Todos os Santos fosse comemorada universalmente. Assim, a data invadiu o dia 31 de outubro, que então, no Ocidente, se transformou em véspera do Dia de Todos os Santos, ou Vigília de Todos os Santos, ou simplesmente Noite de Todos os Santos. O caso é que Noite de Todos os Santos, comemorada no dia 31, em inglês é All Hallows Evening, que foi abreviado algumas vezes até formar a palavra Halloween. Por consequência, um dia depois do Dia de Todos os Santos, fixou-se não exatamente uma celebração, mas sim uma homenagem às almas que já se foram. Esse dia, chamado de All Souls Day, é conhecido por nós como Dia de Finados. Ou seja, então o Halloween tinha uma forte relação com rituais pagãos e posteriormente cristãos de libertação de espíritos, fossem eles bons ou maus. Essa atmosfera macabra por trás desse dia teve reforço quando no século XVII acontecia na América o julgamento das bruxas de Salem, já citado brevemente no vídeo de A Bruxa de Blair. Bem mais antigas do que se pensava, as bruxas, entre aspas, já haviam aparecido há mais de 1500 anos, quando na Europa a Inquisição foi responsável por caçar e queimar pessoas que não se adaptaram totalmente à nova religião de Cristo, ou seja, pessoas que mantiveram suas crenças mais antigas e pagãs. Esse episódio, conhecido historicamente como Caça às Bruxas, demonizou os símbolos usuais da época e de certa forma trouxe uma aproximação do ser humano com o mundo sobrenatural. Em 1605, ou seja, ainda no século XVII, na Inglaterra,
um soldado americano chamado Guy Fawkes tentou explodir o parlamento inglês, cujo principal motivo era assassinar o rei Jaime I e os membros do parlamento. Bem, ele não conseguiu, mas só pela tentativa foi condenado à forca. A lenda diz que seu corpo foi esquartejado e jogado ao fogo. O fracasso da conspiração virou celebração em Londres, onde em todo 5 de novembro, as crianças da cidade acendiam fogueiras e pregavam prendas nos moradores. Não era exatamente o Halloween, mas tinha traços bastante semelhantes. Com a vinda dos puritanos da Inglaterra para a América, parte dessa tradição inglesa também desembarcou em solo norte-americano, que com o tempo e adaptações se tornou o Halloween como conhecemos e que chegou ao Brasil. Evidentemente, o público brasileiro abraçou a data, mas isso nunca foi e nunca vai ser unanimidade. Alguns alertam e julgam os adeptos do Halloween aqui no Brasil como antipatriotas, por adorarem uma cultura de outro hemisfério, uma cultura que não é natural do Brasil. O caso é que essa parcela da sociedade que critica quem curte o Halloween por ser americano, ao mesmo tempo toma Coca-Cola, come McDonald's e tem celular da Apple. Devido a essa controvérsia, há mais ou menos 10 anos foi instituída uma lei que define o dia 31 de outubro como sendo o dia do Saci, que no folclore aparecia por detrás das árvores para punir quem fizesse mal aos animais. Essa conotação sobrenatural não surgiu por acaso. O dia do Saci foi institucionalizado justamente para combater, entre aspas, a crença e a comemoração do Halloween, adepta de milhares de brasileiros. Mas alguém aí comemora o dia do Saci? Bom, dada essa resumida bem básica na história do Halloween, até sua chegada no Brasil, agora precisamos voltar nossa atenção para o Halloween como filme e franquia de terror. Antes de entrar na review propriamente dita, é bom lembrar que por trás de um grande filme sempre existe um grande idealizador. Essa é a deixa para mencionar John Carpenter. Nascido em 1948 em Nova York, John Howard Carpenter desde sempre se interessou por filmes de história de terror e faroeste, o que o fazia, mesmo ainda criança, filmar seus próprios projetos. Ainda quando criança, sua família se mudou para Kentucky e aos 12 anos se mudou novamente, dessa vez para Califórnia, indo estudar na Escola de Artes Cinematográficas, onde teve aula com ninguém mais, ninguém menos do que Martin Scorsese. Seus primeiros projetos oficiais foram importantes, lógico, mas não chamaram tanto atenção quanto chamaria seu terceiro projeto a ser lançado em 78, chamado Halloween, o filme mais rentável da história durante 21 anos, até ser batido por A Bruxa de Blair, que foi batida por Atividade Paranormal, dono do posto até hoje. Na análise final, eu conto um dos motivos por que essa produção é considerada uma das maiores de todos os tempos, principalmente dentro do terror. John, claro, ainda é vivo, mas de acordo com o fracasso de bilheteria nos últimos projetos, se distanciou um pouco dos bastidores da sétima arte, mas foi, e sempre será um dos maiores nomes do terror, principalmente por nos ter trazido Halloween e o personagem mítico e eterno que ele criou. Então, finalmente, agora sim vamos para a review de Halloween. Você já sabe que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabe que esse vídeo tem spoiler, então preparados ou não, partiu! Em 78, numa chuvosa véspera do Dia das Bruxas, à noite, do hospital psiquiátrico de Smith's Grove, foge um residente que não poderia de forma nenhuma ter fugido. Bom, na verdade ninguém pode fugir, né? Mas esse paciente em especial, sabe, não podia mesmo sair de lá. Ele armou uma emboscada no portão do hospital e conseguiu fugir usando o carro da instituição, guiados até então por uma auxiliar e o Dr. Sam Loomis. Cuidando desse fugitivo há exatos 15 anos, o doutor via na fuga de seu paciente uma iminente tragédia que estava por acontecer numa cidade perto, chamada Haddonfield, onde esse louco nasceu e cresceu. Na verdade, o filme retrata Haddonfield e Smith's Grove como sendo duas cidades próximas uma da outra, do estado de Illinois. Mas na verdade, Haddonfield fica em Nova Jersey e Smith's Grove fica em Kentucky. Ou seja, segundo o Google Maps, o caminho mais curto de uma para outra tem mais de 1.200 km, ou simplesmente 12 horas de carro. Então as cidades são próximas apenas no filme, entre 160 e 240 km de distância. A não ser que existam cidades com esses nomes no estado de Illinois e eu esteja moscando. Enfim, os motivos para o Dr. Sam ter encarado a fuga de seu paciente, um perigo à sociedade, são simples. Exatamente há 15 anos atrás, ou seja, na noite de Halloween de 1963, Michael Myers, uma criança de 6 anos, matou sua irmã Judith Myers a facadas, aparentemente sem motivos. Michael e Judith, nessa noite, estavam sozinhos em casa. É bem verdade que a menina estava dando uns amassos com seu namorado, e aí a gente pode especular que o motivo do assassinato tenha sido ciúmes, ou insanidade mesmo, ou quem sabe uma mistura harmônica dos dois. Assim que os pais de Michael estacionaram o carro na frente da casa, viram seu filho fantasiado de palhaço com uma faca ensanguentada nas mãos, e mais tarde, veriam que sua filha Judith estava morta em seu quarto. Quer dizer, creio eu que assim que descobriram essa atrocidade, internaram seu filho em
Smith's Grove e de lá ele permaneceu calado durante 15 anos, e o julgamento de seu crime estava prestes a sair do papel, até que na véspera de Halloween ele fugiu, e isso gerou preocupação e desconfiança no Dr. Sam Loomis. Bom, no dia 31 de outubro de 1978, voltando a Haddonfield, Laurie Strode tem de ir para a escola, mas antes precisa deixar debaixo do tapete da antiga casa dos Myers as chaves de lá para que uma corretora apresente a casa a possíveis novos compradores. Laurie tinha chaves de lá porque seu pai comandava essa corretora de imóveis com o nome da família, e a casa dos Myers, então, era sua responsabilidade contratual. Mesmo depois de 15 anos, segundo o garotinho Tommy Doyle, sobre a casa dos Myers ainda havia uma mística, uma conspiração de ser assombrada, uma vez que algo horrível aconteceu lá no passado. Seus coleguinhas de escola anunciavam que na noite das bruxas, o bicho-papão iria pegá-lo, o que, claro, amedrontava o garoto. A essa altura, Michael Myers já rondava pela vizinhança, ainda com um carro exclusivo do hospital, que conseguira na emboscada que armou noite passada. Vestindo uma roupa de mecânico, cujo funcionário dono da roupa foi assassinado por ele e jogado na mata à beira da estrada, Michael Myers vigia Laurie e suas amigas Linda e Annie, após ser provocado por essa última. Aliás, Annie era filha de Ly Brackett, xerife do distrito. O caso é que Laurie parecia estar alucinando, vendo frequentemente a figura de um homem vestido de mecânico e aparentemente mascarado. Na escola, no caminho para casa, em seu próprio quintal. Ela faz pouco caso disso justamente por achar que tá ficando doida, mas que a imagem de uma pessoa com essa descrição é nítida em sua cabeça, se é. Simultaneamente a isso, o Dr. Sam Loomis tenta seguir os rastros de seu paciente fugitivo e, sabendo de seu passado, vai até o cemitério procurar pela tumba de Judith Myers, que por obra do destino, sua lápide não estava mais lá. Ah, Juquiba, e onde estava? Calma, tá? Calma! Enfim, como parecia ser tradição em Haddonfield, na noite de Halloween os pais saíam de suas casas, deixando as crianças com babás. Ou seja, naquela noite, Laurie cuidaria do pequeno Tommy, enquanto Annie, na casa da frente, cuidaria da pequena Lindsay Wallace. E é justamente no caminho, de carro, elas passam por uma ocorrência policial em que o xerife, pai de Annie, controlava. Numa loja de esquina, alguém havia roubado uma corda, um par de facas e uma máscara peculiar. Juquiba, agora há pouco você falou que Laurie viu um homem mascarado, tem a ver? Claro que tem a ver, mas vamos esperar. Nesse tempo, o Dr. Sam Loomis encontra o xerife Ly pedindo cobertura e escolta em qualquer eventual descoberta que o doutor possa vir a fazer, e seu pedido é correspondido. Então, os dois vão vasculhar a antiga casa dos Myers. Sam Loomis conta que há 15 anos atrás, quando Michael Myers ainda criança foi entregue a ele, nada mais restava, nem razão, nem consciência, tampouco compreensão, nem distinção entre o sentido de vida ou morte, do bem e mal. E durante 15 anos tentando domar, entre aspas, o garoto, o doutor percebeu que por trás daqueles olhos escuros, que outrora lembravam os olhos do diabo, havia o mal puro. Por isso, Sam Loomis se prontifica a ficar ali na casa e esperar a iminente volta de Michael Myers, com a condição de que a polícia, liderada pelo xerife, esteja desde já em alerta. Agora, as meninas, coitadas, sendo seguidas por Michael Myers sem nem perceberem, estacionam um carro na frente das casas em que vão trabalhar nessa noite, lembrando que uma casa é em frente à outra, e Michael estaciona logo em seguida, ou seja, cerveja. Após Annie ter sujado suas roupas, ela vai até a lavanderia nos fundos da casa, e lá, agora ela também se sente vigiada e com medo, ainda mais depois de ter ficado presa lá dentro. Então ela tem a brilhante ideia de deixar Lindsay, a garotinha de quem ela cuidava, na casa de Tommy, ali em frente, para que Laurie cuidasse dos dois. Isso tudo para Annie sair e se encontrar com seu affair Paul. Enfim, quando Annie entra no carro para buscar o Paul, ela tem a péssima surpresa de que no banco de trás se escondia Michael Myers, que a sangue frio mata Annie com facadas no pescoço. Ou seja, se por natureza, a noite do Dia das Bruxas já tinha um clima pesado para quem era mais supersticioso, imagine agora que uma jovem foi brutalmente assassinada. O caso é que por enquanto ninguém sabia disso, pois Annie foi morta em silêncio. À espreita, o Dr. Sam Loomis vigia a casa dos Myers esperando sinais da volta de seu perigoso paciente, enquanto o xerife desconfia de que, uma vez que não há nenhum vestígio de que a teoria de Sam Loomis confirme, ele quer se retirar da escolta, mas o doutor não permite, sob a alegação de que Myers poderia estar em qualquer uma daquelas casas em Haddonfield, possivelmente fazendo vítimas. Beleza. Linda e seu namoradinho Bob vão até a casa da pequena Lindsay, estranhando que Annie não esteja por lá, e essa é a deixa para eles praticarem o coito. Vale lembrar que Lindsay está na casa de Tommy, sendo cuidada por Laurie. Observados por uma abóbora iluminada, e não só por ela, as sombras que passavam pelo vão das portas indicavam que o casal ali não estava sozinho. E quando Bob desce para pegar cerveja, tem a péssima surpresa de Michael Myers, que, acompanhado de seu facão, acaba com a raça do garoto.
Michael sobe as escadas e chega coberto por um lençol no quarto onde Linda esperava por seu namorado. Mal sabia ela que seu tom condescendente inevitavelmente faria dela a próxima vítima do sanguinário assassino, enquanto gritava e gemia desespero no telefone com Laurie. Ouvir aqueles gritos por telefone certamente deixou Laurie cabreira, pois há alguns minutos Tommy tinha dito que havia visto o bicho-papão na frente da casa dos Wallace, e agora Laurie ouve Linda agonizar por telefone, aliado ao fato de que Annie havia sumido. Na verdade estava morta, mas Laurie não sabia ainda. E essa inquietação faz Laurie ir até a casa dos Wallace, onde, sem ela saber, o terror se fez presente e inevitável. Logo ao entrar, a Laurie percebeu que o clima ali não era dos melhores, muito pelo contrário. O silêncio desesperador de uma casa que era para estar cheia aterroriza. Entrando num dos quartos, ela vê Annie morta jogada na cama, cuja cabeceira estava a lápide desaparecida de Judith Myers. E em seguida, os corpos mortos de Bob e Linda também são revelados para deixar a garota em pânico. Então, Michael Myers assusta a garota esfaqueando uma parte de sua blusa e a partir daí uma intensa perseguição acontece. Mas Laurie consegue sair correndo da casa e gritar por ajuda, nas ruas escuras e desertas de Haddonfield. A iminente aproximação de Myers faz ela voltar e se trancar na casa dos Doyle, onde cuidava de Tommy e Lindsay. Mas Michael deu seu jeito de entrar, e ao tentar acabar com a raça de Laurie, em contra-ataque, foi abatido com uma agulha bem grande no pescoço, pro alívio da garota. Mas pessoas, a gente sabe que nem tudo são flores, não sabe? Acho que eu não sei. Agora sabe. Myers se levanta e persegue novamente a jovem, que inutilmente se esconde no armário e consegue furar os olhos do assassino, além de esfaqueá-lo. Ufa, agora sim, bem mais tranquila, Laurie encontra as crianças, que ficaram escondidas todo esse tempo, pedindo que elas saiam de casa correndo buscando por ajuda. E rondando lá fora estava o Dr. Sam Loomis, que após ter visto o carro oficial em que Michael Myers fugiu bem perto da casa dos Wallace, redobrou a atenção e ouviu as crianças apelando por ajuda na calada da noite. Ou seja, as suspeitas do doutor de que Michael Myers estava ali finalmente pareciam se confirmar. Lá dentro da casa, entretanto, Myers novamente se levanta, provando que não é qualquer coisa que pode matá-lo. E quando, por trás, ele pega a Laurie desprevenida, o doutor chega no confronto e dispara 6 tiros contra seu antigo paciente, que caiu pela varanda do segundo andar e no chão ficou estirado. 1 minuto depois, seu corpo não estava mais lá. Se Michael Myers morreu, ninguém sabe. O bicho-papão de fato existia. Haddonfield agora sentiu um bom motivo para temer a noite de Halloween, que se mostrou nessa pequena e tranquila cidade ser verdadeiramente a noite do terror. Halloween, a Noite do Terror, ou simplesmente Halloween, é o clássico primeiro filme da franquia de terror slasher Halloween, tendo essa primeira parte sido lançada em 78 e distribuída pela Compass em parceria com a empresa dos irmãos Warner, por quem eu torço para não bloquearem esse vídeo. Estamos falando de um dos maiores filmes da história do cinema, não só do terror, até porque foi Halloween quem trouxe o estilo slasher para o nosso gênero. A produção rende a altíssima média de 7,9 no IMDb, ou seja, nota muito azul, e quanto à crítica não preciso nem dizer, ela ovaciona a produção. Alguns, inclusive, comparam Halloween apenas com Psicose e A Noite dos Mortos-Vivos, 2 dos maiores clássicos da história do cinema. Halloween trouxe pro terror o filme slasher, onde um homem mascarado, normalmente com desvios psicológicos, sai à caça de pessoas para saciar sua sede de morte. Se essa descrição te fez lembrar de Jason Voorhees, não se engane, qualquer semelhança não é mera coincidência. Jason só existe porque Michael Myers existe. A bilheteria responsável por tornar o longa um dos filmes mais rentáveis de todos os tempos arrecadou 70 milhões de dólares. Vale lembrar que um filme rentável não é necessariamente o que tem maior bilheteria, e sim aquele que supera o maior número de vezes possível o valor gasto para produzi-lo. A clássica música tema foi composta pelo próprio John Carpenter, a partir de um exercício que ele praticava no piano. A máscara de Michael Myers foi meio que obra do acaso. O rosto da máscara é de William Shatner, ou simplesmente Capitão Kirk, personagem de Star Trek. Aliás, o sucesso de Halloween também inspirou a indústria dos games, e um problema bizarro na distribuição dele pro Brasil. O jogo chamado Halloween, ou seja, Dia das Bruxas, numa tradução espontânea, veio pro Brasil, uma cultura que não valoriza tanto o dia 31 de outubro, e julga, ou pelo menos julgava, o Dia das Bruxas como sendo nas sextas-feiras 13. Ou seja, o título traduzido do jogo se tornou Sexta-feira 13, o que mais pra frente confundiu algumas pessoas por pensarem ser um jogo cujo protagonista era o Jason.
Enfim, dito tudo isso, acho que todos nós, amantes do horror, somos igualmente fãs do Halloween como data. Com toda essa mística macabra, a gente via nos filmes como é o Halloween lá fora e, pô, dá mó vontade de viver aquilo. Entrada das casas enfeitadas com abóboras iluminadas, crianças andando em bondes pedindo gostosuras ou travessuras. Infelizmente no nosso país não há e nunca vai haver uma cultura dessa. Aliás, quando dizemos isso, como eu disse lá no começo, por vezes somos taxados de antipatriotas por uma parte da sociedade que se considera mais brasileira do que nós. Criaram até o dia do Saci e colocaram no dia 31 de outubro para que comemorássemos coisas genuinamente brasileiras. O que nos resta mesmo é ver filmes, o máximo que pudermos. Se tiver alguém aí que mora nos States, por favor, fala aí nos comentários se esse Halloween dos filmes condiz com a realidade daí. Bem, agora voltando ao filme, Halloween é maravilhoso. Michael Myers é mítico. Falar a verdade, Halloween é um dos maiores filmes de todos os tempos, sem a menor dúvida. O blog do Medo B, que é um site conhecido para quem gosta de terror, foi preciso na alusão à máscara de Michael Myers, afirmando que ela possui um sentido metafórico, onde o assassino poderia ser qualquer um ou simplesmente ninguém. Para um filme lançado em 78, que gerou remakes, que gerou sequências, inspirou outros filmes e continua nos primeiros das paixões da maior parte dos amantes do horror, como eu só posso dar nota 10. Se vocês gostaram do vídeo, por favor cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror e fiquem na paz.